estamos de volta e eu tenho uma pergunta para vocês responderem aí no chat. Vocês conhecem o fundo Nest Absolute Return? Respondam aí que a gente quer saber, para apresentá-lo e comentar como o momento do Brasil e a economia global interferem na estratégia do fundo. Estamos aqui no estúdio com o Felipe Prata, sócio fundador e CEO da Nest Asset Management, e também com o Walter Fogolin, Head de Produtos da Invest Smart. Walter, agora é com você. Obrigado, Bia. Bom, obrigado, Felipe, pela presença aqui nessa conversa. Acho que eu sei que o tempo de vocês, como gestores, é precioso, mas assim, agradeço em nome da Invest Smart por esse tempo que você disponibilizou aqui para a gente, para conversar com nossos clientes e com quem está nos assistindo. Eu queria, antes de começar as perguntas, que você falasse um pouquinho sobre a Nest, como surgiu, falar um pouco da história de vocês, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre cenário. Tá bom. Bom, primeiramente, negado a Invest Smart, né, Bank Rio, por estar participando mais um ano, né, um ano meio atípico, né. O ano passado a gente teve ali no final de janeiro no evento de vocês, que foi muito legal, presencialmente, com o público, né, que foi muito bacana. E esse ano aqui, a gente está aqui nesse palco, está faltando aqui a turma do outro lado, né? Mas as coisas mudaram um pouquinho, mas daqui a pouco volta ao normal. Mas voltando ao tema que você me perguntou, a Nest é uma casa relativamente nova, né? Nós começamos a apresentar a Nest, seus produtos, em março de 2018, ao mercado. Então, não tem nem 3 anos que a gente está, vamos dizer assim, praticamente na rua, né? Mostrando o que a gente faz. Esse é meu papel, um dos papéis que eu tenho na empresa. Como CEO, eu olho a empresa como um todo, eu olho mais business, eu não sou e nem coloco posição nenhuma em fundo. Então, logicamente, estou acompanhando o mercado, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem e tudo mais. Eu tenho reunião de gestão, mas eu olho o business, né? Acho que isso é uma parte importante de qualquer negócio. Então, a Nest, ela tem 4 anos. Eu considero o primeiro ano um ano pré-operacional, que é 2017, onde a gente estava montando o escritório e os fundos. Nós temos uma figura que todo mundo pergunta, né, que é o Roberto Justus, que o Roberto Justus está fazendo aí na Nest. Até o ano passado ele esteve comigo, e esteve contando um pouco da história dele. Ele traz um pouco, não da história, não que é trivial de mercado, mas ele traz uma história diferente, né? Tem uma visão empresarial e tem mais cabelo branco do que eu, então ele traz para o nosso comitê aqui de sócios algumas colocações que são interessantes para o business, né? Então, isso que ele traz, um pouco desse know-how e know-who que ele tem. E também que ele participa desse comitê de sócios todo mês, e ele participa muito, junto comigo, desse mercado que começou a crescer demais, que é o varejo, né? Nesses últimos 5, 6 anos, né? Foi tendo um crescimento bem acelerado, e ele participa disso junto comigo. Por isso que ele teve ano passado aqui. E todo mundo pergunta o que ele está fazendo, por que ele está aí. Então, o Roberto, na minha trajetória no mercado financeiro, me deu um seed money em 2005. O que eu fiz com ele naquela época, até 2016, foi legal, ele gostou. Ele saiu do mercado publicitário, e eu falei, Roberto, vamos abrir uma asset, né? Então, ele entrou naquele momento conosco, em 2017, para a gente montar a Nest Asset Management. Então, é uma empresa, 3 anos junto ao mercado, 4 anos em termos de histórico de produtos, e que a gente começou com a nossa caixa de renda variável. Dentro dessa caixa de renda variável, 2 estratégias. A nossa estratégia long and short direcional, que a gente tem aqui no Brasil. Temos um hedge fund fora do Brasil, basicamente a mesma estratégia, não é par e passo. E o Nest FIA, que é a nossa estratégia de Enhanced Index. O que seria isso? Isso é um Bovespa Plus, é para dar um bolsa mais 1% ao ano. Então, a gente começou desta forma, e agora
consolidando essas estratégias, a gente deve tem novidades aí para esse ano de 2021. Isso é um pouquinho da nossa história aí. Bacana. A gente pode observar que, assim, vocês trabalharam bastante no ano passado, foi um ano atípico, né? Um ano diferente, acho que para todo mundo, com a bolsa caindo absurdamente, no pior momento ali da crise, da pandemia, enfim, e depois promovendo uma recuperação, mas os mercados desequilibraram bastante, né? E dá para perceber que a Neste atravessou muito bem o ano, né? Fizeram um resultado muito bom. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre esse resultado, né? Quais foram as estratégias de vocês? Como é que vocês conseguiram trabalhar os fundos de maneira geral, ou então se for focar aí no Absolute, enfim, qual foi a ideia de vocês e como é que vocês conseguiram obter esse retorno bastante interessante no ano de 2020? Bom, Walter, em 2000, vamos focar no Neste Absolute, que acho que é o produto que a gente tem junto com vocês na plataforma. O produto ele começou em novembro de 2017, né? Então, ele completou 3 anos em novembro passado, então tem aí basicamente, né, 3 anos e 1 mês. Então a gente tem basicamente 3 anos ali de histórico para contar. Você teve os 2018, 2019, resultados similares, próximos ali a 10, 9,90 e pouquinho, 9,80, então basicamente 10% ali, dando em 2 anos seguidos, e o ano passado dando um retorno ali próximo dos 5%. Tem que lembrar que nesse período todo, taxa de juros isso mudou nesses 3 anos, e você também teve dinâmicas de bolsa nesses anos de forma diferente. A gente trazendo isso para o ano mais recente, que é o ano passado, e falando um pouquinho como esse fundo capturou esse ganho desse basicamente 5%, e como é que ele consegue, como é que ele faz isso, acho que é legal eu entrar um pouquinho na estratégia de uma forma macro, que é assim. O fundo, ele é um fundo que ele é focado em ações, é um long and short direcional, né? Você tem long and short neutro, long and short direcional, long bias, long only, aí agora você tem long bias com umas outras versões também, então assim, acho que isso é até complicado para todos, né? Que estão aí vamos dizer, na ponta final, pô, mas vou investir em long bias, long and short, long only, que é o papel que a Investmart tem que ter para estar falando com seus clientes. Mas eu acho que, para a gente tornar a história mais fácil, que é o que a gente tem que fazer para o cliente ponta final, é assim, mercado de ações, né? No mercado de ações, você vai ter um produto com menos risco, um produto com médio risco e um produto com mais risco. Aí eu considero que nós, né, com o Neste Absolute, nós somos o produto de entrada para o mercado de ações. Por que somos um produto de entrada? O target do fundo é dar o resultado da bolsa no longo prazo com 1/4 do risco. Esse é o target do fundo. Aí você vai falar, bom, o que o fundo então fez nesses 3 anos? Ele está dando 74% do resultado da bolsa com 1/4 do risco. Bom, bacana. Como você faz isso? A nossa ideia era ter um fundo que a gente tivesse o foco em ações, com liberdade, então operando, ter diversos tipos de estratégias ou instrumentos para operar o mercado acionário, sem ter obrigação. Eu não tenho obrigação de estar comprado 67%, como é um long only. Eu não tenho obrigação de ter minhas posições em empresas todo ano. Aí você fala, você está com alguma posição agora, no momento, em alguma empresa específica? Não. Mas por quê? Porque eu acho que eu posso ganhar dinheiro de uma forma setorial. Então, eu tenho alguns setores. Eu acho que está mais fácil eu ganhar dinheiro ali. Ou mais fácil também eu ganhar dinheiro no meu net. Então, você vai vendo que você vai tendo várias atividades acontecendo dentro do fundo. A ideia é você ter várias atividades que te deem pequenos retornos, que a somatória disso tudo seja um retorno interessante.
Como é que a gente consegue esse resultado da Bolsa com um quarto do risco no longo prazo? A ideia é capturar 20% dos ciclos de queda, né? Então, a Bolsa cai 10, você cai 2. A Bolsa sobe 10, você sobe 3. Sobe 30% dos ciclos de alta. O que são esses ciclos, para todo mundo entender? O ano passado, quer dizer, nos últimos 2 anos, né, ou mais, a gente vem num ciclo de alta de mercado. A gente vem no mercado de alta, porém, você tem os ciclos no meio desse mercado de alta. O mercado ele não sobe de uma forma, né, reta. Ele sobe, ele vai oscilando, ele vai para cima, ele vai para baixo, depois ele vai para cima. Esses são os ciclos que a gente considera. Então, se você for ver, o janeiro e fevereiro do ano passado, todo mundo otimista, passou a Previdência, vamos passar mais reformas, tudo andando, olha o carnaval aí, e passou o carnaval, pandemia, caiu tudo. Até a magnitude dessa queda foi muito maior do que em 1929, muito maior que também em 2008, até por isso que o pessoal sofreu mais, né? A queda ela foi num tempo muito curto. Foi bem mais rápida, né? 2008, 210 dias, 300 dias, e ali foram 20 dias. Então, assim, a gente não caiu os 20% que a gente queria, a gente caiu 30%, pela magnitude da queda. Mas depois, de abril a setembro, o mercado foi de alta, muita alta. E tiveram vários motivos para isso, né? Estímulos, liquidez no mercado em todo, tal. Então, você estava lá no chão, tinha uma grande probabilidade, devido aos estímulos, desse mercado ter uma recuperação expressiva. Capturamos 43% da alta. Então, é assim que a gente se mede para, no longo prazo, a gente tentar dar o resultado da Bolsa com um quarto do risco. Então, é um fundo que eu brinco, como sócio, que eu consigo ir para casa todo dia e vou dormir. Porque não é que se a Bolsa no ano lá cair 40, eu vou estar caindo 40, eu vou estar caindo 30, e meus clientes vão querer me matar. Eu geralmente estou rodando em torno de 20% de queda. O fundo foi feito para isso. Por isso que eu falo que eu sou uma estratégia dentro das estratégias de ações para o cliente estar entrando no mundo de ações. Ou se o cliente não aguenta, né, a alta volatilidade, mas precisa ter um pouco de ações pelo nosso momento de uma Selic muito baixa, esse é o tipo de fundo. Então, assim, eu acho que a gente se encaixou como um produto diferente que se encaixa numa determinada caixinha. Então, eu acho que é um jeito interessante de ver o mercado de ações e botar ele por produtos, né, com mais vol, menos vol. Eu sou um produto de ações com menos vol. É assim que a gente se encaixa e eu acho que está dando o que a gente vem se propondo e o que a gente está falando, está dando resultado, está dando isso que a gente está falando. O ano passado, se você for ver, contando o que eu falei, né, capturar 20% da queda de ciclos, 30% da alta, você vê que a gente subiu quase 5%, a Bolsa 3%. A gente subiu um pouco mais, até. Teve um momento em outubro que a Bolsa ainda estava negativa, eu já estava subindo, porque eu consigo gerar esse alfa. Então, sempre, se eu rodo sempre assim, eu gero um alfa. Então, eu acho que é um bichinho interessante para se ter no portfólio quando se pensa em ações. É bacana que muitos não entendem todas essas classes, né? Long short, long only, enfim, e você fez uma explicação aqui que eu acho que acaba sendo bastante interessante aí para todo mundo, porque as pessoas acabam conhecendo um pouco mais sobre o que existe, né, dentro dessa categoria de fundos. Queria te fazer uma pergunta sobre Estados Unidos. A gente passou aí pelas eleições americanas com todas as turbulências, né? Até o momento em que o Biden assumiu, depois muito se fala sobre a onda azul, enfim. Como você vê os impactos disso dentro do próprio Nest, né? Como é que você pode traduzir tudo que está acontecendo hoje pós-eleição e novo governo, os caminhos desse novo governo? Como é que você imagina que sejam os impactos disso para o fundo de vocês, para o Absolute? Primeiramente, né, eu acho que a gente volta um pouco para uma dinâmica mais
normal de mundo, né? De um presidente que, pela história e que pelo que ou fez no passado, junto com, né, com Obama, um pouco da história dele, é uma pessoa um pouco mais normal. Mais normal que eu estou te falando, que não vai ficar aquelas briguinhas de Estados Unidos, China, ou várias outras coisas que você tinha com o Trump ali, que não era das mais normais, ou briga com a imprensa, ou, né, tudo que, assim, a pessoa ali, você vê que não era, né, se faz teatro, se não faz, que né, toca bumbo para o pessoal dançar, para eleição, mas não era uma coisa assim, tranquila, né? Gostava de brigar com o mundo todo, vou subir o muro aqui no México, não vou subir, você que se dane, agora você briga com o Canadá, que briga com não sei quem. Então, acho que agora a gente está entrando, acho que a gente vai entrar nos próximos 4 anos com, né, uma das maiores economias do mundo, né, que é os Estados Unidos, de uma forma mais normal. Então, assim, eu acho que você vai ter uma agenda mais de construir, né, mais paz no mundo, menos brigas. Isso eu estou levando para a parte comercial, seja Estados Unidos com China. Eu acho que tem diálogos normais. A gente ficava apreensivo para ver se os Estados Unidos ia pegar, ia se jogar no precipício. Não ia, mas aí o mercado fica lá, né? O mercado também vai morrendo até os chineses e eles se abraçarem e não vão se matar, aí tudo melhora. Então, é uma dinâmica difícil. Eu acho que agora a gente entra numa dinâmica melhor, né? Se a gente entra numa dinâmica melhor, buscando, né, soluções, seja energética, seja de um mundo mais limpo em termos de energia, seja de diálogos comerciais, eu acho que tudo isso tende a ser melhor. Se das maiores economias do mundo estão indo para esse caminho, eu acredito, até fazendo já um paralelo, né, que a S&P continua aí na sua dinâmica dos últimos 3, 4, 5 anos. Isso não para de subir. Pode chacoalhar? Pode, mas eu ainda acredito que isso continue bem. Tem que ver os impactos nas empresas de tecnologia, se isso vai mudar alguma coisa no futuro, a gente tem que acompanhar um pouco mais, mas da forma como a gente olha na Nest, para o Nest Absolute, a gente tem a nossa análise top-down, olha o que está acontecendo no mundo e traz isso para o fundo e para nossas posições, né? Isso a grande parte do fundo, né? Eu acho que no Brasil, o Brasil tem uma dinâmica própria. Logicamente, é muito difícil você ver como hoje, o S&P está caindo lá 1,5, 2, o Brasil está subindo 4. Isso é muito difícil, né? Acontece? Pode acontecer, mas o normal está caindo lá, a gente vai a reboque. Então, vamos lá. O que aconteceu o que vem acontecendo nesses últimos meses? A gente estava um pouco a reboque do que estava acontecendo no mundo, né? Excesso de liquidez, pacotes fiscais, né? O mundo, então, tendo esse excesso de liquidez, Brasil, vamos nessa. Bolsa para cima. Então, bolsa para cima, bom, se a gente analisar o Brasil, a Bolsa Brasileira dolarizada, que é o EWZ lá fora, a Bolsa ano passado caiu 21, 22, alguma coisa assim. A Bolsa aqui subiu 3 e pouco. Isso aqui é só fator câmbio que fez isso. Mas a nossa Bolsa foi a pior Bolsa de Emerging Markets do ano passado, e comparado com os países de primeiro mundo, então, nem se fala. Então, assim, mesmo apesar da gente ter vindo um pouco a reboque do que estava acontecendo com esse excesso de liquidez, a gente ainda, o gap de Brasil em relação ao mundo ficou muito grande, está ficando grande. Aí você fala, bom, então o Brasil está barato? O Brasil está mais barato do que estava. Aí você fala, nossa, mas tem empresas aí como, né, Magazine Luiza, VEG e tudo mais, não estão muito esticados, os preços não estão muito... Não, eu acho que assim, está esticado as ações no mundo todo.
Se todas essas bolsas subiram e a gente ficou com esse gap, então ainda tem espaço para a gente subir. Se a gente fechar um pouco, para a gente voltar aos parâmetros, por exemplo, de fevereiro, antes da pandemia, teria que subir 70% onde está. Pode subir 30%? Pode, né? Não é nada de anormal. Porque lá fora subiu e aqui não subiu. Porque o Brasil tem um pouco a sua dinâmica. É a dinâmica ou do fiscal. Aí está todo mundo falando, né? O fiscal, o Brasil está com problema, tal. Então vamos voltar um pouquinho lá, 2002. Governo, PT, a gente estava com um problema fiscal enorme. Governo Lula. Só que aconteceu, estava tendo o quê? Um ciclo de expansão de commodities enorme no mundo. E aí o Brasil, quando fala commodities, somos país exportadores de commodities, a gente se beneficia, a gente pegou ali e teve um crescimento tão grande em commodities, bolsa andou, commodities andou, e o fiscal se resolveu. Ele resolveu nesse caminho. O câmbio se resolve, tudo se resolve. Agora, Felipe, você está falando que vai acontecer isso? Não, eu estou falando que eu acho que pode acontecer isso. Há uma possibilidade de acontecer isso. Então, assim, nós acreditamos que a nossa bolsa ela pode andar? Acreditamos. Pode chacoalhar? Pode chacoalhar. Porque tem dias que aquilo, e agora, não está no momento melhor da vacina do que a gente estava lá em novembro? E a bolsa explodiu em novembro, não explodiu? E por que a bolsa agora esse mês está caindo tanto? Em dólar está caindo, né? Está lá 10%, 11% caindo. Mas por quê? A vacina está aí, né? Agora, se ela vai vacinar todo mundo em 4 meses, ou em 6 meses, ou em 7 meses, está nesse range, né? Mas, não entregou, não vai comprar 54 milhões de doses, vai brigar com Dória, o governo. Então, assim, essa dinâmicazinha é a dinâmica Brasil, mas eu acho que ela pode ser solucionada só com uma coisa, né? Que é, por exemplo, você voltar a um ciclo de expansão de commodities no mundo. Se isso voltar, o Brasil vai a reboque e essa bolsa continua subindo, o fiscal se resolve, né? E isso vai ser bom para todo mundo. Tomara que aconteça, mas isso pode acontecer. Isso aconteceu em 2002, por que não pode acontecer agora? Né? E você tem 2 anos, basicamente, aí que você tem a nossa bolsa em dólar sendo uma das piores do mundo. Então, acho que esse gap pode se fechar, é normal. O quanto vai fechar? Não sei, né? Aqui ninguém é Nostradamus, né? Mas, assim, eu acho que é uma boa ideia ou visão do que é o que a gente vê. Né? Então, o que a gente vê, então pega lá o número, vê as bolsas no mundo todo, o Brasil está lá atrás, está indo mais para trás, você fala, está ficando baratinho, né? E aí, quando você vai falar que as bolsas, como eu te falei, as ações estão meio esticadas, aí você vai ver que lá de fora está mais esticado ainda. Então, para a gente voltar aos parâmetros que estava lá em fevereiro, 70% para subir, pode subir 20%, pode subir 30%. Então, acho que você tem oportunidades interessantes. Setor de shopping. Está 50% atrás de onde estava em fevereiro. O pessoal vai parar de ir em shopping? Não. Quando é que volta todo mundo para o shopping? Não sei. 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. E aí, então o preço vai voltar. Não sei se volta onde estava. Pode ser que volte onde estava, mas volta aqui uns 30%, 40%. Bom setor. Então, não estou falando assim, coisas que estão um pouco aí na nossa cara, que eu acho que são pontos interessantes. E o Nest Absolute, como eu falei, como ele tem essa flexibilidade de estar operando o mercado acionário sem ter obrigações, o nosso papel é fazer essa leitura correta de mundo, trazer isso para as atividades que a gente tem no fundo, escolher as melhores atividades. Uma das atividades é escolher se a gente fica comprado de 10% a 50%. Né? Esse é o range que o fundo fica comprado. E aí, estamos mais otimistas? 50% comprado. Estamos menos otimistas? 10%. Então, fazer essa leitura correta para ter esse net aí acertado, se é para você estar mais comprado em alguns setores, menos em papel, vai ter oportunidade, vai ter uma hora que vai ter mais papel, menos setor. Essa liberdade que a gente quer, nosso book de trading, que é metade do fundo,
que é onde a gente pretende ganhar, ter pequenos ganhos ali ao longo do mês para empurrando a cota para cima. Então, são operações de mais curto prazo, né? Então, acho que a gente tem todas as ferramentas ali para se apropriar do que está acontecendo nesse cenário de ações aí no mundo todo. Você falou agora há pouco das surpresas, né, do governo anterior, de todo dia essa tensão. Acho que é um hábito hoje em dia, a gente, pelo menos eu adquiri esse hábito, eu levanto, eu abro, eu ligo, primeira coisa é pegar meu celular e começar a olhar como é que está o mercado operando lá fora, os futuros e tudo mais. Mas antes de fazer isso, a primeira coisa que eu fazia era abrir o Twitter, para ver se o Trump tinha tweetado alguma coisa, que já sabia que alguma carga vinha para o mercado naquele dia. Era muito tenso, né? Era sempre um negócio, não era uma normalidade, né? Vamos ver as discussões. É claro que essas coisas vão acontecendo ao longo do tempo, mas vinha um Twitter, ele mexia com o mercado todo e era um negócio, assim, na minha opinião, bastante desconfortável. Você falou agora sobre as posições do Nest, enfim, e recentemente o Biden ele suspendeu o leasing da questão da extração de petróleo e tudo mais, muito por conta das emissões de gases poluentes, enfim. Então, uma decisão como essa, ela não impacta efetivamente nas estratégias de vocês, ou seja, vocês não têm algo que seja mais setorial, enfim, isso daí não tem impacto nenhum para vocês, no caso da gestão. Eu acho que você pode ter uma mudança em dinâmicas de alguns setores, né? O que a gente tem que fazer lá, a nossa área de análise, estar analisando os setores que estão se beneficiando de acordo com os cenários, né? O cenário global, o cenário doméstico. Logicamente que isso você pode ter mudança setorialmente falando para alguns ou novos setores que vão aparecer, né? Ou os setores atuais que podem perder alguma força, né? E pode ser um setor que eu esteja vendido. Não esqueça que eu sou um long and short direcional, mas, né? Posso ter essa parte vendida. Então, você pode ter mudanças nisso, mas o que a gente estava mais olhando no momento como você estava falando até um pouco, esse assunto você está, commodities está aí no meio, né? Eu acho que agora, isso ali para frente, já é uma coisa que tem que ser analisada, acompanhada, para ver essa mudança na hora que acontecer. Essas mudanças vão acontecer, lógico. Mas o momento agora já é para você estar olhando um pouco para essa questão das commodities, como eu falei um pouco aqui atrás, essas questões fiscais, por que mudou de 2002 para agora, não mudou nada. Por que as commodities começaram a andar um pouquinho já esse mês lá fora, e aqui não andou tanto? O preço do minério de ferro, você está quase no high de novo, né? O preço do minério de ferro foi para 60, está 170. Está 150, 160, o high era 170. E aí? Está batendo no high. Vai passar do high? Deve passar do high. Então, será que essas empresas de commodities ligadas ao minério de ferro não vão subir mais? Então, ficar de olho um pouco, a gente está de olho um pouco no que está acontecendo em commodities no mundo e aqui, principalmente se lá continuar a dinâmica de commodities estiver andando, as nossas commodities vão ter que andar, não tem jeito, vai a reboque. Então, isso é uma coisa que a gente está muito de olho agora. Acho que esse é um tema relevante. E temas de outros setores, como eu te falei, a gente tem setor de shopping comprado, né? São setores que foram altamente espremidos pela sua crise de corona, que tem tudo para voltar aos patamares que estavam, ou similares. Então, você tem bastante coisa interessante aí no mercado para estar olhando agora. Você teve já várias empresas, né? Empresa específica também, que, quase dobrou de preço nos últimos 3 meses, várias. E tem aquelas que não param de subir nunca, seja lá fora ou seja aqui. Então, acho que você está com um mercado que você tem muita oportunidade, porém,
difícil, né? Tá um mercado bem difícil. Se você tirar por esse mês ou pelo próprio ano passado, não foi um mercado fácil, né? O mercado que sobe 3 num dia, cai 3 no outro, isso não é fácil para ninguém. É uma dinâmica muito louca. Como é que um papel sobe 6 num dia e cai 5 no outro, e sobe 2 no outro? É difícil, né, essa dinâmica. Mas agora é ficar de olho para ver a direção para qual esse mercado de fato vai. E tem uma probabilidade, uma possibilidade, de repente você ter um ciclo de commodities aí caminhando, né? Então, mas o que você falou do Biden, essa é uma tendência mundial, né? Que você tem o ESG vem da maior gestora do mundo, a BlackRock, já alinhando todos os seus fundos, né? A casa também só compra papel, né? Das empresas que estão alinhadas com esse tema. Então, isso é uma tendência que já vem vindo, e acho que ela veio aí para ficar, né, para ter um mundo melhor e tudo mais. Então, acho que isso aí, todas as casas vão acabar tendo alguma coisa desse jeito, que ajuda realmente, de fato, o mercado, né? O mercado que eu estou falando, onde nós estamos, né? O ar que a gente respira e tudo mais, então isso ajuda de fato, né? Aí já tem dinheiro carimbado para fundos assim, então acaba criando um novo mercado. Então acho que o mercado está entrando num ciclo aí que esse vai vir ser um mercado para ficar, mas vai estar ali. Não que o nosso, o que existiu até agora, não deixe de ter a relevância que tem. É mais uma coisa que vem para ficar. E aí que eu estou falando que pode surgir novos setores, né? O setor de energia limpa, então, coisas que vão surgir ali para frente. É como você estava falando que você acorda e começa a ler seu Twitter para ver se o cara está falando e tudo mais, você vê que mudança que é essa. Como você vai falar que 10 anos, 15 anos atrás, mídia social tinha tanto impacto como tem hoje? O presidente falou que vai matar o presidente da China. E hoje cai 6. Como assim, cara? O cara tweetou, falou, só ele some, depois ele aparece. Então, né? Ou o caso que a gente estava conversando, né? Ali fora, o caso do IRB, ou o caso do, né? As coisas que aconteceram, o cara entra na mídia social e ou elege um presidente, né? Obama foi eleito por causa de mídia social, Bolsonaro. Olha como esse mundo vem mudando. Então, mudanças vão acontecer em todas as esferas e estão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, o que o Biden vai fazer lá, ele está no caminho de mudanças que vão acontecer no mundo todo. E a gente vem dessas mudanças muito rápidas, vem acelerando, né? Tá demais de rápido isso aqui, né? Tem horas que perde até um pouco, tem coisas que perde a graça, né? A gente tem que hoje tomar cuidado com o que a gente fala. Se meu amigo brinca comigo, fala, pô, moreninho, pô, preto, se não fala assim, que aí você já roda. Então, tem coisas que mudam para o bem, tem coisas que mudam para o mal, tem coisa que se ajusta. A gente está num momento de ajuste como um todo, e o mercado, eu acho que agora, trazendo isso para o mercado, eu fugi um pouquinho para a gente falar um pouco aí do, né, sem ser mercado, mas trazendo para o mercado, eu acho que a gente tem que estar atento nas coisas que estão acontecendo agora, que eu acho que são posições que podem durar aí, não por um ano, pode durar aí você pode ter um ciclo de commodities por 2 anos, 3 anos, né? Commodities para cima, o resto para baixo, ou você já teve tudo para cima, commodities para baixo, para onde isso está indo? Então, acho que é por aí. Beleza. Acho que acompanhar as mudanças vai ser cada vez mais importante, né? Eu vejo, assim, eu tenho um filho de 9 anos, e aí saindo um pouquinho de mercado, tem um filho de 9 anos que ele mexe no celular muito melhor do que eu. Às vezes ele faz montagens, faz as coisas e fala assim, como é que você fez isso? Mas isso é simples, assim, assim, assim. Se a gente não estiver atento a isso, a gente começa a ficar para trás. Eu acho que no mercado financeiro, se a gente não olhar para tudo que está acontecendo, a gente começa a ficar para trás e, eventualmente, perder algumas oportunidades, enfim.
Pensando um pouco sobre a decisão da última reunião do Fed, que ele manteve as taxas entre 0 e 0,25, mas o Powell deixou ali, né, uma mensagem que é que a economia americana não vai se recuperar completamente em 2021. Então, a gente tem aí ainda um desafio, e acho que um desafio assumido, inclusive, pelo presidente do Banco Central americano. Quais são os impactos disso para o Brasil? O que você vê de relação comercial Brasil e Estados Unidos? Acho que mais recentemente a gente teve até uma relação mais estremecida aí com os Estados Unidos e agora tentando recuperar, mas como é que você vê essa decisão de Estados Unidos, né, de manutenção de juros, a declaração do Powell, como é que você está vendo a economia americana e os impactos para cá, para o Brasil, nesse momento, para esse ano? Uma opinião pessoal, eu acho que é muito mais fácil eu falar dentro da empresa, Felipe, mas o que você está esperando? Eu quero saber o que você está esperando para esse ano, o que o fundo vai dar. Eu acho que se a Bolsa subir 5%, eu acho que eu vou subir 7% no ano. A gente não sabe, né? É difícil dar uma projeção, porque você pode ter vários fatores ali no meio, né? Que podem acontecer. A pandemia era um que ninguém esperava, né? Então, assim, eu acho que nos Estados Unidos, logicamente que é melhor você passar um pouco de uma projeção mais... Se você fizesse cenários, também não dava para ele chegar e falar, não, no meu cenário pessimista, é isso. No meu cenário base, é esse. No meu cenário otimista, é esse. Pode acontecer isso aqui de acordo com isso, aquilo. Então, passa um pouquinho do teu pessimista, se der aqui, fica melhor, né? É melhor que você passar teu cenário otimista e ter que explicar depois se for pior. Tem um pouquinho disso, isso é uma opinião minha pessoal. Mas que a economia americana é uma baita economia, andou com Trump para burro, estava andando para burro, gerando emprego, crescendo e tudo mais antes da pandemia. Acho que se não tivesse a pandemia, é por causa das loucuras dele, mas se não tivesse a pandemia, onde ele deu uma de louco, acho que ele nem perderia. Então, assim, acho que a economia lá deve andar, não vai voltar para onde estava, porque nem todo mundo vai voltar a trabalhar e a economia volta a andar 100% de novo quando? Setembro? Depois todo mundo estiver vacinado? Então, quer dizer, no ano, normalmente, você vai cobrir os desempregos que foram gerados pelo corona, que agora você tem quase 15 milhões de desempregados aqui no Brasil, você vai melhorar isso agora esse ano, tem 8 milhões que não estão, né? Saíram e nem se colocam ali como desempregados ainda, porque não estão nem procurando emprego. Na hora que voltar, essa taxa pode aumentar? Pode aumentar. E aí, vai resolver isso? Vai voltar para 12 milhões, 11 milhões, o nível que estava de 2 anos atrás, 3 anos atrás, agora nesse ano? Não, porque por enquanto a gente não sabe quando a gente vai estar todo mundo vacinado. Isso eu estou trazendo para cá e para lá. Quando vai terminar essa vacinação? Não sei. Está aparentemente, entre 3 a 7 meses. Atrasa, vai. Bom, se você botar o pior cenário, 7 meses, a gente está em janeiro, aí você vai lá para agosto, setembro, todo mundo vacinado, pode trabalhar. Mas já está podendo viajar para tudo que é lado? Fechar negócio, tudo mais? Não, isso é a partir de janeiro. Então, assim, quando é que vai estar 100% rodando? Todo mundo? É que eu acho que é o ano que vem, né? Mas vamos estar melhor esse ano do que o ano passado? Sim. Então, acho que assim, é um passinho por vez, mas acho que tem tudo para a economia americana aí andar. E vai estar melhor do que esse ano. E nós também, eu acho que tem tudo para estar melhor do que a gente teve no ano passado, né? Você não viu o varejo e outros mercados? Estavam em melhores níveis que estavam de fevereiro. Mas como assim? Aí teve e-commerce, teve outras coisas. Então, tem outros fatores aí no meio disso tudo. E os Estados Unidos, que é um país um pouco mais organizado e tudo mais, e você não tem tantos intempéries que nem você tem aqui, eu acho que ele volta, acho não, né?
Tanto que a Bolsa lá voltou muito mais. Se você trouxer para o nosso mundo, a Bolsa lá voltou e a nossa ficou nesse reme-reme. Os nossos probleminhas aí, o Brasil sendo Brasil, se atrapalha um pouquinho, mas eu acho que lá vai bem. Vai bem, e o impacto para a gente é o outro fator. Você não faz o teu dever de casa no Brasil, e o mundo fez o dever de casa dele. A gente vai deixar de não subir? Não, a gente vai subir menos, mas a gente vai um pouco a reboque. Então, mas é aquela coisa, quando cai lá fora, aí você se afunda de vez, né? Porque você não faz teu dever de casa aqui. Se você não faz teu dever de casa e lá também deu problema, aí é o cenário horroroso para a gente. Mas se a gente não faz nosso dever de casa e o mundo todo está com muita liquidez e vai bem, a gente pega um pouquinho dessa carona, pega um pouquinho, aí você sobe um pouquinho. Então, acho que é mais ou menos por aí. Você tocou em um tema que muita gente não conhece. Às vezes, quando eu discuto com algumas pessoas, converso, falo, nossa, isso é horrível, 14% de taxa de desemprego. Aí eu falo, é porque você não sabe que ainda tem uma quantidade de pessoas que não está procurando emprego e que não é contabilizado nisso. E que a gente pode enxergar em algum momento uma taxa ainda maior, mas não é porque essas pessoas perderam, porque mais gente perdeu o emprego, é porque agora tem gente que começou a procurar emprego, né? E esse conceito é um conceito que a maioria não conhece sobre taxa de desemprego. Eu acho que é mais uma informação que traz aqui para que as pessoas entendam como isso é calculado, enfim, e a importância de tudo isso. Eu queria te fazer uma pergunta sair um pouquinho desse escopo internacional, trazer um pouquinho para cá. Como é que você está vendo a questão de reformas em Brasil? Eu tive algumas conversas aqui, algumas pautas aqui já, e assim, o que eu tenho escutado é efetivamente uma dificuldade de trazer uma reforma mais robusta, e até mesmo porque o ano que vem é um ano eleitoral, né? Em ano eleitoral a gente sabe que 6 últimos meses ali estão mortos, porque é gente fazendo campanha e aí todo mundo para, o Brasil para. Como é que você está vendo isso para o Brasil hoje? Você acredita que as reformas virão agora com menos intensidade para depois tocar alguma coisa diferente? Ou você acredita que agora não tem nada para vir depois? Enfim, como é que está o cenário para vocês? O que vocês imaginam nesse sentido? Olha, eu acho que assim, como eu brinquei ali atrás, ninguém tem bola de cristal e vai adivinhar se a próxima reforma tributária ou fiscal vai passar agora ou não vai passar. Tem vários fatores para que isso possa acontecer ou não. Então, você pega lá, bom, cenário 1, o Lira, né, que está, vamos dizer, o candidato apoiado pelo governo na Câmara, se elegeu na semana que vem. O governo vai conseguir passar o que ele quer com ele? Ou ele vai criar alguma resistência, depois que entra, aí o Centrão cria uma força e fala, se você não soltar emenda para fazer minha ponte lá no Maranhão, eu não vou passar a reforma tributária. Vai começar uma negociação nova para isso? É o que sempre aconteceu. Você tem que ter a habilidade de saber negociar sim, que a gente brinca aqui no governo Temer, foi o melhor presidente que tinha, porque ele entendia como ia a Câmara, e aquele pessoal dele, ele conseguia botar aquilo para andar. Ele sabia como tinha que andar. O cara tem que fazer a ponte dele lá no Maranhão, ou ter que botar iluminação, não sei o quê, isso não tem problema, o problema é roubar, né? Falar que vai fazer a ponte e não fazer, mas falando assim, ter esse jogo de cintura para botar as coisas para acontecer e serem aprovadas e tudo mais, que é o que a Dilma não fez. Eu não quero conversar com vocês, eu não sei nem quem é vocês. O que eles fizeram? Você não sabe? Não quer conversar não? Vamos te derrubar. Derrubaram. Então assim, essa dinâmica tem que existir, porque quem governa o nosso país é a Câmara e o Senado. E aí, vai ser aprovada as reformas? Mas nem eu sei, mas nem ninguém sabe. O cara que falar que vai ser, não, a tributária ela vai ser aprovada até a metade do ano, porque, não me fala isso, porque a gente não sabe. E aí, vai ser o candidato do Maia, brigado com o governo? Aí, o que eles vão fazer? Não vão querer aprovar nada para deixar o governo ficar aí minguando
e vão tentar ficar passando impeachment, e não passa impeachment, e entramos na agenda dos candidatos para 2022. Aí tudo para. Será que o país vai parar? Será que vai aprovar? Então, a gente está nesse embate. Ou será que não? O candidato do Maia vai falar, ó, Bolsonaro não sabe fazer nada, nós, Maia, eu e nossos candidatos aqui, vamos fazer a reforma tributária que o país precisa. E faça, ou seja, pode ser que entre um ou outro e a reforma saia de qualquer jeito. Então, você tem 3 cenários. Uma que pelo governo pode sair, mas vai entrar num período de negociação, fica lá 3 meses, 4 meses e sai alguma coisa. O outro, que sem ser governo, faça a reforma dele, puxa para ele o crédito e joga, fala, o governo não sabe fazer. Ou ele fala, não, vou deixar o governo morrer e dane-se o Brasil e vamos eleger o nosso candidato para 2022. Então, isso é uma dinâmica difícil. Por isso que eu acho que a dinâmica de fora pode suprir o que essa dinâmica interna pode nos levar. Se fosse só dinâmica interna, você fala, pô, é instabilidade, né? Não temos noção se vai para lá ou vai para cá. Se olhar para fora, muita liquidez, né? No mercado, mais estímulo, mas vai subir mais? Mas o que vai ser? Aí por isso que a gente fala tanto aqui do ciclo de commodities, se vai ser o ciclo de commodities, vai puxar. Se puxar, mesmo com essa dinâmica aqui de Brasil, de instabilidade, você vai conseguir estar comprando bolsa e subir. Então, acho que a gente tem que estar de olho um pouquinho lá do que a gente pode ir a reboque disso que vai estar acontecendo, do que só olhar aqui. E é o que a gente faz, a gente sempre olha de lá para cá. Na maioria das vezes isso acontece, tem momentos que não. Tem momentos que, quando o Bolsonaro foi eleito, a dinâmica lá fora estava ruim, mas a dinâmica aqui estava muito boa, porque seria um candidato de fora, né, do circuito, não ia, o PT sairia do poder, vai parar a roubalheira, vai parar não sei o que, o otimismo levava a nossa bolsa para cima, mesmo lá fora não estando bem. Mas aquilo é um momento, né? Mas o normal, de lá para cá. E é assim que a gente está olhando, de lá para cá. Então, sempre a gente faz essa análise fora para Brasil. E olhando a Bolsa do Brasil mais em dólar. Por isso que eu te coloquei essa questão desse gap que está ficando da Bolsa brasileira em dólar em relação ao mundo todo. Então, acho que é por isso, apesar dos apesares aqui, você vai ficar louco de ficar vendo aí notícias e tudo mais aqui no Brasil, a gente vai pirar. Não dá para ficar olhando isso, né? Ou se a mídia está querendo matar o Bolsonaro, ou se não está querendo matar. Eu só gostaria de ver um país melhor, né? Um governo em ordem, mas essas brigas, é complicado a gente ficar no meio, e eu acho que assim, o Brasil sendo Brasil, né, egoísta, lá, a Câmara, se não vão agora tá votando nada nos últimos 3 meses, dane isso, o país parou? Parou porque a gente tem que ver quem vai ganhar a Câmara aqui. Egoísmo, né? Que egoísmo. Então, assim, a dinâmica aqui é instável, é de instabilidade, mas a dinâmica mundial, ela pode levar o Brasil a reboque para continuar subindo. Então, acho que é por aí que a gente tem que ver. Não, a gente tem uma correlação muito grande, né, lá fora. Quando a gente olha para o Brasil, assim, para os índices, se você acordar e olhar como é que está o futuro do S&P, o futuro do Dow Jones, enfim, você já tem um termômetro do mercado aqui, né, de como é que vai funcionar aqui o dia. Minha última pergunta para você, dentro do nosso achismo aqui, é sobre guerra comercial. Assim, a gente viu o Trump ditando um ritmo muito forte em cima de guerra comercial Estados Unidos e China, sobre questões tecnológicas, enfim. E me parece que o governo Biden tende a ser um governo de mais diálogo. Essa é a percepção dentro do achismo, é a sua percepção também? Você acredita que a gente tenha
possivelmente discussões melhores para tentar uma solução, para buscar uma solução nesse contexto? Sim, foi o que a gente falou ali um pouquinho atrás, exatamente, né? Acho que a gente até teve perguntas ali que a gente respondeu umas três questões e uma pergunta só, né? Até falamos um pouco mais. Mas sim, né? Como eu estava falando ali atrás, aparentemente parece uma pessoa mais normal, né? Tem questões sim que eram para ser discutidas com a China ou outros mercados que o Trump foi discutir, sim. Mas a forma de fazer, a forma de negociar, uma coisa está negociando com você, ou negociando te dando chute na canela, ou sentando e falando, olha, pô, peraí, calma, e gasta um pouco mais de tempo, né? E vamos resolver de alguma forma. Tem formas de resolver. Eu acho que esse governo que está aparecendo aí, até porque ele foi vice do Obama, e o Obama era assim, né? Esse cara não pode ter sido vice do outro, que estava acostumado assim. Tem até documentários que ele também estava no meio, e negociando, ela é uma pessoa mais assim. Então, acho que a gente vai entrar num mundo mais tranquilo do lado comercial, assim, levando as questões para a mesa, discutindo. Pode ser duras discussões, mas uma coisa mais normal. Vamos entrar num período de normalidade aí, em relação ao mundo aí afora. Eu acho que vai ser esse momento que a gente está entrando. Perfeito. Felipe, assim, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no nosso evento. Eu espero que no ano que vem a gente tenha a normalidade restabelecida com a vacina, enfim, que o nosso evento seja novamente presencial e contar com a participação de vocês. Queria deixar aqui aberto para você fazer aí as suas considerações finais e agradecer efetivamente por estar aqui com a gente hoje. Não, agradecer todo mundo, a Investmart, a Bank Rio, né, meu amigo flamenguista Marcel, com um bom flamenguista que sou também. Hoje estou um pouquinho mais feliz. Então, não agradecer vocês mais essa oportunidade. E a ideia aqui era estar falando um pouco de tudo, né, mas trazendo um pouco do Nest Absolute que está com vocês, que é um produto de entrada no mercado de ações. Acho que é um produto que compõe o portfólio de ações dos clientes. O cliente tem que ter estratégia long bias, tem que ter estratégia long only. Eu acho que tem que ter o Nest Absolute para compor isso. O percentual que ele tem que ter em cada um, a Invest Smart é que tem que falar. Mas eu acho que é um produto diferente, né? E peço para que todo mundo, o cliente, ponto final, dê uma olhada nisso, né? Como eu falei, assim, é um produto que você vai dormir tranquilo. Ele não vai te dar sustos, né? Nem susto nem para um lado nem para o outro. Não vai ser que a bolsa subiu 30, você vai subir 120 ou você vai cair 40. Isso aí não existe. Você vai estar sempre dando retornos que você consiga dormir. Então, acho que esse recadinho que eu queria passar e agradecer mais uma vez. Obrigado. Bom, obrigado a todos que nos acompanharam aqui nesse bate-papo. Só lembrando que quem ainda não acompanha a InvestSmart nas redes sociais, passe a seguir a nossa página no Instagram. Tem muito conteúdo, muita informação. Vale muito a pena vocês nos seguirem, porque eu acredito que vai agregar bastante informação para vocês, tá? Bia? Obrigada, Walter. Obrigada, Felipe. Agora a gente vai para uma pausa de 30 minutinhos e na volta nós vamos falar sobre a retomada da economia brasileira e dos investimentos no Rio de Janeiro. Até já!